Olá! Salve! Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Que alegria! Estamos de volta para o nosso bate-papo Gênesis Cast. Hoje, um dia especial. Dia 31 de dezembro de 2025, finalizando mais um ciclo, mais uma etapa da nossa evolução na Terra. Momento de reflexão, como foi o ano, a expectativa para o próximo período, momento de dar uma parada, uma reflexionada, aquela atividade de mergulho interior para ressignificar conceitos, atitudes, hábitos, relações, para poder fazer uma conexão com o Cristo interno e recordar do planejamento reencarnatório, o plano existencial. Se estamos cumprindo o propósito de vida. E, naturalmente, o encaminhamento para o grande futuro, o que nos espera. A gente costuma dizer que não é o tempo que passa. Somos nós que passamos pela fenda do tempo. Então, nesse momento, nós vamos, com muita alegria, abraçando a todos que nos acompanham ao vivo. Saímos da programação de férias, de interrupção, dos estudos semanais, para deixar para você e fazermos juntos esse encontro, que ele seja bendito, que seja uma mensagem consoladora, de estímulo, esclarecedora. E, naturalmente, uma mensagem que selecionamos que possa auxiliar no projeto que nos aguarda como família cristã, seguidores de Jesus. Você que passou o Natal em família, com os amigos, com os seus benfeitores espirituais, na solitude, viajando em casa ou trabalhando. Espero que tudo tenha corrido da melhor maneira possível. E nada melhor do que finalizar o ano com muitas expectativas, sonhos e também projeções que possam nos aproximar do trabalho do bem. Junto a todos que sofrem, nossos irmãos que passam por provas, expiações, que nesse momento possamos juntos abrir o coração em oração por todos que sofrem em humanidade. Vamos juntos pedir ao Senhor da vida bênçãos. E nada melhor do que recordar o Mestre quando nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome. Venha, Senhor, o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus.
o pão do corpo, do Espírito, nos dê sempre, Senhor. Perdoe os nossos erros na proporção que aprendermos a perdoar. Não nos deixes em novos erros, livra-nos do mal. Pois o vosso é o poder, é o reino e a glória para todos sempre. Família, queridos amigos, refletindo junto com os nossos professores do além, qual a mensagem que poderíamos oferecer nesse último dia do ano de 25? E nos ocorreu de trazer para vocês um momento muito especial que foi vivido no final do ano de 1946. Ano que vem é 2026, né? Olha que maravilha. Então, mais ou menos 80 anos, Chico Xavier visitava seus familiares na cidade de Sabará, sua irmã querida Maria da Conceição Xavier, que há alguns anos mudara de residência, junto com Jaci Pena, seu querido marido, para aquela cidade, Sabará, a centenária Sabará. E fundaram o Abrigo Teresa de Jesus, o Abrigo Irmã Teresa de Jesus. Ali pelo ano de 42, era um instituto que cuidava de pessoas carentes, muito voltado ao longo do tempo para cuidar dos idosos, mas envolvia crianças, jovens, pessoas em sofrimento, sempre distribuindo o bem na mensagem do Cristo. E aquele período foi um período de muitas lutas. Era o cristianismo sobre a ótica espiritista naquelas paragens, dando os primeiros passos. E nós tivemos a oportunidade de registrar essa passagem no livro do Calvário, a Redenção. Chico Xavier, do Calvário, a Redenção. Uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que resolvemos, portanto, compartilhar com vocês nesse momento tão especial que é o nosso final de ano. É uma mensagem que eu vou compartilhar com vocês agora em tela, convidando para que você possa nos acompanhar. E espero de coração que esse momento possa representar algo de bom, de elucidativo em sua vida. Então, com vocês agora, vou compartilhar o texto que naquela noite Emmanuel trouxe como a orientação para aquela família, para aqueles corações queridos. Então vamos juntos. Aqui algumas fotos que estão contidas no livro, da família, dos amigos, Romanelli, e agora com vocês a mensagem de Emmanuel. 31 de dezembro de 1946. Espero que possa tocar teu coração como tem tocado o nosso. Emmanuel. Vamos juntos.
Meus amigos, que a bênção do Senhor nos fortaleça. Associamo-nos às vossas preces, misturando aos vossos os nossos apelos a Jesus, a fim de que não nos faltem forças indispensáveis à ascensão. Um ano que se extingue é também símbolo de uma existência a findar. Imaginemos-nos assim, no clímax de nossas responsabilidades e compromissos. E não nos esqueçamos de que a oportunidade se caracterizará igualmente pelo ponto terminal. Em verdade, não nos faltará o ensejo da continuação no reajustamento das experiências. Entretanto, nosso interesse máximo deve ser o do aproveitamento junto das dádivas recebidas. Não ignoramos vossas dificuldades e lutas. Congregados aqui na prece, nos corações se entrelaçam no desejo de concretizar o ideal escolhido. O plano estruturado antes da bênção que constituem para vós outros a presente reencarnação. Intentais a realização maior. Buscais a zona mais elevada das responsabilidades do dia que corre. Todavia, impedimentos de várias ordens se antepõem à vossa marcha. Não desencorajeis, porém, o coração entregando-vos ao campo sombrio do desalento. Somos, com Cristo, uma caravana de forasteiros e peregrinos que não se dissolverá. De quando a quando, a ventania das provas remissoras tentará o afastamento desse ou daquele componente do vosso grupo de fraternidade. Contudo, nosso guia maior é Jesus. Estamos reunidos em espírito, embora cada núcleo atue em regiões diferentes. E no empenho de nos integrarmos cada vez mais uns com os outros no labor santificante, rogamos de vosso espírito muita coragem, perseverança e fé. Não julgueis que o arado evangélico possa ser movido sem suor. Muitas vezes, veremos com lágrimas nos olhos a nuvem ameaçadora avizinhando-se da lavoura espiritual que nos é própria. Em diversas ocasiões, sofreremos o assédio dos insetos destruidores da plantação. De outras vezes, os detritos da terra correrão em massa a caminho de nosso serviço purificador. Entretanto, meus amigos, como não ser assim? Se o próprio Jesus sofreu, ou melhor,
Se o próprio Jesus sorriu entre as ruas floridas de Nazaré, comungou com a alegria dos amigos em Cafarnaum, para tomar ele sozinho a cruz em Jerusalém, na direção do Calvário, que santificou a humanidade? Enquanto a nossa tarefa pode ser desdobrada na senda comum, entre o céu azul e a atmosfera dourada, a movimentação da alma é sempre fácil jornada em jardins de claridade, perfume e luz. Todavia, em nos preparando para o testemunho maior, começamos a sofrer a responsabilidade individual das obrigações livremente aceitas perante aquele que é o nosso juiz maior. Então, o horizonte não parece tão claro. O jardim dá lugar à floresta desconhecida, povoada de espinhos e urzes, víboras e vermes daninhos. Todos os perigos da jornada sobem à tona. Todos os empecilhos aparecem. Os dragões das portas, cuidadosamente ocultos, surgem de imprevisto, revelando amargurosas surpresas. A alma do discípulo é compelida, então, a receber o madeiro das obrigações mais pesadas, mais difíceis. Por isso mesmo, o Senhor, antes da ressurreição, aceitou na fronte a auréola de espinhos. A solidão, em tais instantes, é angustiosa para o coração. Contudo, em semelhantes horas é que se manifesta o aproveitamento real do aprendiz. Os previdentes combatem os obstáculos. Transformam-se eles mesmos em vasos vivos da vontade do Pai. Valem-se das sombras e das pedras da estrada como blocos potenciais de serviço divino. Aproveitam a dor como óleo sagrado para a lâmpada do Espírito. Os verdadeiros discípulos são os que se revelam mais sábios no minuto das lições. E os apóstolos do Cristo só resplandeceram ao fogo vivo do amor divino quando perseguidos e atormentados nas fogueiras e nas cruzes. Diante deles, meus amigos, nosso esforço quase desaparece. Somos alunos humildes de um mestre de infinita sabedoria que nos aceitou a matrícula em sua escola sublime por acréscimo de misericórdia. Nossas responsabilidades são mínimas. Por que não suportarmos, pois, corajosamente os diminutos espinhos da estrada, se o espírito da obra é tão grande? Oramos, suplicando a Jesus energia e proteção, ajuda e reconforto. Mas, aos nossos ouvidos espirituais, ressoam as preces que chegam do plano superior.
alentando-nos à inferioridade e solicitando-nos cooperação e entendimento. Busquemos o Cristo, para que o Cristo nos encontre. Afeiçoemo-nos à lei divina, para que a lei divina nos garanta no campo universal. Conhecemos o conteúdo de vossas preocupações e desejamos cooperar no levantamento de vossas forças espirituais. Mas esperamos que continueis assinalando vossa ação com a boa vontade e com o amor cristão. Sem esses dois característicos da alma, é impossível construir com Deus. Sejamos, cada um de nós, um sustentáculo para os demais. Compreendamos sempre, sem reclamar, a compreensão do companheiro mais próximo. Auxiliemo-nos em suma, a fim de que sejamos auxiliados por aquele que tudo dá. Ai dos homens que não acendem a própria luz nos vales escuros da vida humana. Ai dos homens que não acendem a própria luz nos vales escuros da vida humana. Errarão por muito tempo nas sombras de si mesmos, sem encontrar o caminho e sem possibilidades de serem identificados pelos mensageiros consoladores que nos ensinam. Tenhamos, pois, coragem, amor e paciência edificante. A fé viva não é aquela que aguarda o favor do céu, esquecendo a bênção do trabalho que vibra em torno de si mesma. É aquela que age no bem, confiante na vitória final da fraternidade e da sabedoria que governam a vida universal. Nestes dias de luta, olvidai a incerteza e a aflição. Prevaleçam entre vós a cordialidade e a confiança fraternas. Sigamos juntos com Jesus e que os atritos benéficos da luta nos sirvam a todos como elemento de intensificação de nossa luz íntima. Por enquanto, nossa chama é um traço que bruxuleia aos golpes do vento das mutações terrestres. Nosso psiquismo ainda é frágil e vacilante. Contudo, somos herdeiros do Pai e devemos arquitetar os nossos próprios destinos. Prossigamos corajosamente. O cimo ainda está longe. É indispensável caminhar, sofrer, edificar e suportar lutas intensamente. Estamos apenas saindo do terreno indefinido da generalidade da multidão. Lembremos-nos de que o Mestre Divino também saiu um dia.
A princípio, eram muitos no glorioso empreendimento, na multiplicação dos pães. Estavam presentes quase 5.000 pessoas, seguindo as narrativas evangélicas nas praças públicas. Os beneficiários eram, em número, de enormes proporções. Na estrada triunfal em Jerusalém, congregavam-se coletividades. A sua passagem para os cânticos festivos da hora de alegria fácil. Mas, quando a caravana subiu da cidade para o monte, estava ele somente, sob a cruz, auxiliado por um cirineu constrangido. O mestre, porém, confiou, confia e confiará sempre em nós. Esperará sempre da contribuição humana. E por esse motivo, tem reformado os nossos títulos de oportunidade. Em vista disso, é natural que subamos todos juntos ao monte dos testemunhos pessoais, do aproveitamento das bênçãos recebidas. Confiantes, portanto, de vossa firme disposição no trabalho inicial, rogamos ao Senhor nos abençoe a todos. À porta do Ano Novo, que se iniciará amanhã, ajoelhado convosco, no templo do Espírito, e falando em nome de numerosos amigos de vosso atual esforço na terra, repito as velhas palavras que, sendo do Evangelho, são igualmente de nossos corações famintos de luz. Senhor, eis aqui os teus servos. Faça-se em nós segundo a tua palavra. Mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier, em reunião íntima, na residência do casal José de Lima Gel e Olga Gel, na fazenda do Capão, em Sabará. Ufa, os bandeirantes estão de volta. É o que eu posso dizer, de uma forma bem simbólica. Agradecido de coração por Cidália Xavier, a nossa querida Cidalinha, ter um dia confiado o baú de suas recordações, nos confiando documentos inéditos, como essa orientação dada há mais de 80 anos por Emmanuel a um grupo de cristãos que, reunidos para
finalizar o ano e preparar um novo ciclo, vivendo um período muito difícil, cada tempo seus desafios. Findava o ano de 1946. Há pouco, a Segunda Guerra Mundial foi interrompida, para que o mundo pudesse abrir os portais para um novo tempo. Os trabalhadores aqui citados viviam esse período de tanta dificuldade. Escassez econômica, problemas políticos, a ignorância, o analfabetismo, todo tipo de problemas sociais, econômicos, estruturais do nosso querido Brasil, um país ainda tão infantil. Você pode se perguntar, ainda bem que passou. Eu devolvo a pergunta. Passou e o que ficou foram marcas, experiências para aqueles que viveram nesse período. E tantos nos ajudando no nosso momento histórico, nos desafios que batem as portas de cada cristão. Eles compromissados com o Espiritismo, nós outros também. Talvez não você, mas sem dúvida todos, diante dos projetos que foram elaborados, conforme disse no início, antes de aqui nos aportarmos. A reencarnação que foi planejada junto com os arquitetos, os professores, os representantes do Cristo planetário. E a nossa relação com Deus, sob o ponto de vista daquele que nos criou. E que temos aprendido que somos felizes quando realizamos a obra que a vida ensejou. Que alegria, o consolo, o carinho. Emmanuel dizendo que eles, a equipe, associada às vossas, às nossas preces. As preces daquele grupo reunido na casa da família Gel. Nós hoje, no canal Gênesis, através da Casa de Kardec, o Lar de Maria, trabalhando os nossos apelos a Jesus, todos em busca dos recursos, do atendimento, para que não nos faltem forças indispensáveis à ascensão. O professor, filósofo amoroso, diz que um ano que se extingue é também um símbolo de uma existência a findar. Os ciclos, reencarnações, tarefas. Tudo na terra muda, o que vem do céu permanece. Na terra dual, contraditório, impermanente. O céu, unicidade, integridade, permanência, imanência. O que vem do céu permanece para sempre. Quando operamos as virtudes, fixamos os caracteres que nada pode tirar. Não se perde, não se destrói. E os nossos guias espirituais, falando do clímax de nossas responsabilidades e compromissos. Então é fundamental verificar que a oportunidade se caracterizará igualmente
pelo ponto terminal. Mas a misericórdia, o ensejo de continuação, no reajustamento das experiências. Então, o interesse máximo, conforme nos alerta Emmanuel, o interesse máximo deve ser do aproveitamento junto das oportunidades. Mas o carinho, a atenção, a compreensão define que os nossos guias não ignoram dificuldades e lutas de cada um, dos grupos que estamos inseridos, no contexto familiar, relacional, profissional, espiritual. Eles sabem dos limites e nos acompanham congregados, como agora, na prece. Corações que se entrelaçam no desejo de concretizar o ideal escolhido. Isso é extraordinário. No plano estruturado antes. E como eu digo, o combinado não é caro. Precisamos de estar reconectando com esse plano, através das reflexões, do aprofundamento, do conhecimento. Então devemos abraçar as zonas mais elevadas das responsabilidades. Do dia que corre, diz Emmanuel, do aqui e agora, passado, futuro, aqui e agora. É o objeto das nossas atenções. Por mais que impedimentos de várias ordens se antepõem à nossa marcha. O papel dos instrutores espirituais é o incentivo, não desencorajeis. Não nos percamos no campo sombrio do desalento, da reclamação, da melancolia. E é extraordinária a frase que somos com o Cristo uma caravana de forasteiros e peregrinos que não se dissolverá. E ele fala com convicção, com coragem, com autoridade, como devemos agir conosco mesmo. Então, se somos de uma caravana de forasteiros, ele está dizendo que esse mundo não é nosso? E temos a petulância de querer que se torne, que se transforme ao bel prazer, que tudo funcione do jeito que eu determine? Mas essa frase também fala de afinidades, de carências. Não estou aonde estou, o que eu estou fazendo, com quem que eu estou convivendo, aonde estão meus amores? Não vejo flores. Dissabores é o que impera. Então, meus irmãos, se de quando em quando a ventania das provas remissoras objetiva o afastamento desse ou daquele componente do nosso grupo de fraternidade, não nos esqueçamos que o nosso guia maior é Jesus. E a viagem prossegue. Emmanuel está trazendo Chico Xavier e outros amigos para uma reunião em espírito na região de Sabará, naquele dezembro de 1946. Como ele nos reúne agora, mas cada um opera em regiões diferentes da vida. Essa mensagem é
puro evangelho, quando Jesus dispersa, dizendo, cada um para a sua parte, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, estarei convosco até o fim. Então, muitas vezes, nós estamos distantes, longes um dos outros, para testar o nosso empenho de continuar integrados, veiculados, sintonizados, através do labor santificante. Então eu costumo dizer que nesses períodos finais de férias, de interrupção das atividades, que é um dos momentos muito importantes durante o ano, de todos os acontecimentos, porque agora é a hora que nós não estamos na casa espírita ou não estamos participando dos evangelhos diários sob o ponto de vista das atividades que nós nos deslocamos, encontramos, abraçamos, olhamos nos olhos, confidenciamos nossas dúvidas, anseios, nossas dores e nos sentimos como a parte, é exatamente para testar, para que a gente possa revigorar os planos, os anseios e nos reintegrarmos aonde o Senhor nos conclama e não aonde queremos estar. Não julgueis que o arado evangélico pode ser movido sem suor. Por que Emmanuel está dizendo que muitas vezes veremos com lágrimas nos olhos a nuvem ameaçadora avizinhando-se da lavoura espiritual que nos é própria? Ou em diversas ocasiões sofrendo o assédio dos insetos destruidores da plantação? Ou de outras vezes os detritos da terra correrão em massa a caminho de nosso serviço purificador? Por que isso? O atrito gera energia. A luta no bem forja o caráter. E cria circunstâncias, forças, elementos para a proteção devida, quanto à marcha que sucede. Emmanuel dá o exemplo que se o próprio Jesus sorriu entre as ruas floridas de Nazaré, comungou com a alegria dos amigos em Cafarnaum, para tomar ele sozinho a cruz em Jerusalém, na direção do Calvário, que santificou a humanidade. Já pensastes na tarefa que devemos empreender? Atacados, apulpados, incompreendidos, exigidos, espezinhados, e as forças dragonianas se manifestam para que utilizemos a espada em punho, o dedo em riste, a voz alterada, para sair e dominar o mundo de fora, sendo que ele se sacrificou no silêncio, na solitude, na solidão, para deixar um testemunho que santifica a humanidade inteira, como agora nos criou a condição de entender que a força divina é ponderável, que o reino do Espírito não é imponderado.
Ele não é algo que não podemos tocar, sentir, viver, abraçar, construir. Pesquisem o que ocorreu 50 anos antes da era com Jesus. Quando no reino de Roma preparava-se um período em que cresceria o próprio império de Roma. A figura mais conhecida da história romana foi Caesar Júlio César, que derivou o reinado dos Césares. Quando César estava com suas legiões ampliando o cenário romano, por exemplo, na Espanha, depois ele foi desafiado a enfrentar os celtas, caminhando nas Bretanhas. E ele não tinha obstáculo que não conseguia superar. Mas um efetivamente foi desafiador para ele. A alma dos celtas. E ele foi conhecer a história dos druidas, que representavam a espiritualidade, que dava um vigor moral, e os adversários se agigantavam porque eles não tinham medo da morte. Eles não abriam mão do ideal. Eles concebiam a imortalidade, o espírito, e a importância da virtude, da honra, da família, dos predicados, da liberdade. Essa história, ela repercute no cenário dos cristãos do futuro, que iam sendo levados para o circo máximo, para serem trucidados por animais ferozes, pelos punhos inclementes dos gladiadores ou dos soldados, dos centuriões, dos legionários, sabendo que seus corpos seriam tochas para iluminar as ruas de Roma. Mas eles tinham uma certeza. O vencer a si mesmo. O priorizar os espíritos. A alma imortal. O reino prometido por Jesus. Então, por mais que os dragões das portas, cuidadosamente ocultos, surgiam de imprevisto, revelando amargurosas surpresas, eles se mantinham firmes, porque sabiam que Jesus aguardava-o após o martírio, porque ele foi o justo, sacrificado como um cordeiro para marcar a vida de toda a humanidade, para que cada um pudesse manter acesa a alma do discípulo, compelida a receber o madeiro das obrigações mais pesadas, mais difíceis. Porque para amar o mestre, o discípulo sabe que precisa amar os seus próprios compromissos, para honrar-lhe a memória. Eis porque o Senhor, antes da ressurreição, aceitou na fronte a auréola de espinhos. Mas Emmanuel reconhece que a solidão, em tais instantes, não é simples. É um processo complexo, angustioso, para os sentimentos.
para a dignidade, para a moral que está sendo desenvolvida. O desejo do justo, do correto. E o lidar com as incongruências, as incompetências, a hipocrisia, a mentira. Muitas vezes travestida de virtude, de bondade, de tolerância, mas no fundo mentirosa. Porque quer relativizar o que é fundamental. Provas, expiações. O lidar frente a frente com a verdade. Com as próprias dificuldades. Então, previdentes, atentos aos obstáculos, mas transformando-os em vasos vivos da vontade do Pai. Meus amigos, esta mensagem é de um valor tão extraordinário que ela poderia ser dividida em diversos episódios para que a gente pudesse voltar tantas vezes e conversar sobre cada item, cada trecho que toca os nossos corações. Mas gostaríamos de deixar o texto dentro de um contexto que deve ser, por nós, elaborado como um editorial de apresentação, mas o contexto fundamental é a sua vida. E que esse texto não seja pretexto de fugir, de postergar, de adiar. Não. Mas sempre um estímulo nesses dias de luta. Fundamental que esqueçamos a incerteza e a aflição. Mas que prevaleçam sempre entre nós a cordialidade e a confiança fraterna. Para seguirmos juntos com Jesus. E que todos os problemas, obstáculos, atritos, passam a ser observados como benéficos. E que eles nos sirvam a todos como elemento de intensificação da nossa luz íntima e não a do outro, porque é ele que deve acender. Mas quando acendo, a própria luz interna, ela é poderosa, porque ela é silenciosa, ela é discreta, mas ela é amorosa. E ela é capaz de envolver psiquismos ainda frágeis e vacilantes, como estamos sendo, por aqueles que nos amam e tutelam. E que dizem, repetem tantas vezes que somos herdeiros do Pai e devemos arquitetar os nossos próprios destinos. Prossigamos, como conclama Emmanuel, prossigamos corajosamente. O cimo ainda está longe? É indispensável caminhar, sofrer, edificar e suportar lutas intensamente. Mas uma frase eu gostaria ainda de enaltecer, realçar. Emmanuel diz que estamos apenas saindo do terreno indefinido da generalidade, da multidão. Ele está dizendo que estamos despertando a consciência para a individuação. A individualidade, não no sentido de desconexão, pelo contrário, é o despertar consciencial, é desenvolver a inteligência consciencial e espiritual, o que nos coloca como responsáveis pelo próprio destino. Deus nos criou para amar, sermos felizes, e isso
é uma competência, uma expertise que precisamos de desenvolver. É verdade sobre a influência dos que podem nos ajudar, observando aqueles que comungam das nossas próprias limitações, mas tirando sempre lições. Mas não nos enganemos. O mestre saiu dessa condição. E como irmão, ele se torna o professor, o guia. Ele esteve presente, multiplicou pães, 5.000 pessoas, praças públicas, seguidores, admiradores, observadores, mas sempre em enormes proporções. A caravana subiu da cidade para o monte. Estava ele somente sob a cruz, auxiliado por um sirineu constrangido. A mensagem final. O mestre, porém, confiou, confia e confiará sempre em você. Em todos nós. Esperará sempre da contribuição humana. Seja humano. Serás feliz assim. Então ele reforma os títulos de oportunidade. Então agradeça onde estás, com quem convives. Observe o que estás fazendo. Porque a frase tudo isso significa títulos de oportunidade. Então vamos com ele, com amor, ao monte dos testemunhos pessoais e do aproveitamento das bênçãos recebidas. Eu agradeço ao professor Emmanuel, que conversa conosco sobre confiança, firme disposição no trabalho iniciado. Rogamos ao Senhor nos abençoe a todos a porta do ano novo, que se iniciará amanhã. E Emmanuel nos convida a ajoelhar. Ajoelhe comigo. Feche os olhos. Sinta a força, o espírito, a energia, a luz te envolvendo, pois todos estamos no templo do Espírito e falando em nome de numerosos amigos da luta planetária, do vosso atual esforço na Terra. Envolvidos por Maria Santíssima, Emmanuel repetiu as velhas palavras, ou quem sabe as novas palavras que serão pronunciadas por corações famintos de luz. Senhor, eis aqui a tua serva, dissera Maria. Senhor, eis aqui o teu servo, disse Paulo de Tarso. Eis aqui, Senhor, os teus servos. Bradamos nós todos. Faça-se em nós, segundo a tua palavra, a tua misericórdia. Ave Cristo. Ave Cristo, professor Emmanuel. Ave Cristo, queridos irmãos. Que 2026 estejamos juntos a partir do projeto, da causa, do propósito que vai, por certo, nos levar
a salvação. E salvação é estar numa condição de livres dos impostos do dragão que insiste em que sejamos treva. Sejamos luz com Jesus. Brilhe a vossa luz. Ave seja luz. Um feliz ano novo para você. Que Maria Santíssima abençoe a Sagrada Família, o seu lar, o seu ambiente de trabalho, a sua casa de oração. Coloque em teu coração a bondade, a entrega, a renúncia, a resiliência, a alegria. Alegria. Evangelho é boa nova, é boa notícia. Então celebremos a vida. Celebremos a oportunidade que está sendo concedida por Deus. A imortalidade é o fato. Você é filho de Deus. Ponto indiscutível. A existência. Que a existência não seja apenas sobrevivência, mas ela se torne imanência de Deus em tudo, em todos, para todos, agora e sempre. Carinhosamente, a equipe da Casa de Kardec, do Lar de Maria, abraça, agradecido por tudo, pelo período, pelo trabalho, pela convivência. Que estejamos juntos em 2026. Está logo ali. Daqui a pouquinho. Já chegou. Então, feliz ano novo. Mensagem endereçada para o seu coração. Valeu, pessoal.